Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa questão que é, olha, simplesmente fundamental. Por que os debates sobre um psicanalista do século XX, como Jacques Lacan, são mais importantes do que nunca para a clínica do século XXI? Vamos explorar juntos como a psicanálise lacaniana está respondendo aos desafios de agora, sabe? Desde a hiperconectividade até as novas formas de sofrimento. E o que tudo isso quer dizer para a formação e para a prática de quem analisa hoje. Esse aqui é o nosso mapa da conversa. A gente começa olhando para o cenário da clínica hoje em dia, depois dá um pulo no movimento que o Lacan fez de voltar a Freud, e aí sim a gente mergulha de cabeça em conceitos-chave como sintoma e gozo. Na sequência, vamos ver como o real aparece na nossa cultura, qual é a postura ética do analista diante disso, e por fim, entender por que a psicanálise se coloca como uma forma de resistência. Bom, para começar, o nosso primeiro ponto é justamente esse novo campo de jogo que os analistas precisam entender. O muito mudou, e mudou muito desde a época de Freud, e a clínica psicanalítica, claro, não ia ficar de fora dessas transformações todas. Isso nos leva direto para a grande pergunta que vai guiar toda a nossa conversa. Como é que pode uma teoria, que tem suas raízes lá no século passado, continua sendo tão potente, tão relevante, para lidar com as angústias e com os sintomas que são a cara do nosso tempo? E o mais interessante aqui é que a gente não está falando de nada abstrato, viu? A hiperconectividade, por exemplo, traz toda uma discussão sobre o atendimento online, sobre a presença do corpo, a cultura da performance pressiona por soluções rápidas, o que vai totalmente contra o tempo do inconsciente, e a fragilidade das referências, como a perda da autoridade tradicional, se liga diretamente com esses sintomas de hoje. As compulsões, as adicções, que são atos que mostram o sofrimento que muitas vezes não encontra palavras para ser dito. Para encarar esses desafios, a resposta de Lacan não foi jogar Freud fora. Foi justamente o contrário. Ele propôs o que ficou conhecido como retorno a Freud. Mas, e aqui está o pulo do gato, não era uma volta nostálgica. Foi, na verdade, um ato de total revitalização da teoria. E essa citação, olha, ela resume a intenção do Lacan de um jeito brilhante. A ideia não era repetir Freud, era extrair o que a obra dele tinha de mais radical, de mais subversivo. Era pegar esse legado e levar adiante para que ele pudesse responder não só ao seu tempo, mas também ao nosso, ao futuro. Então, para ficar bem claro, esse retorno a Freud é um método. É uma releitura super rigorosa que, ao colocar o foco na estrutura da linguagem dentro do inconsciente, permitiu que Lacan criasse ferramentas para a gente pensar a clínica muito além do que já se tinha feito. E é desse movimento de retorno que nascem algumas das ferramentas teóricas mais poderosas de Lacan para a gente entender a clínica de hoje. Vamos focar em 3 conceitos que estão super ligados: o sintoma, o gozo e a função do pai. Isso aqui mostra uma das viradas teóricas mais importantes que Lacan promove. A visão clássica enxergava o sintoma como uma mensagem do inconsciente que precisava ser decifrada, certo? Já Lacan, principalmente mais para o final do seu ensino, vai dizer: calma, tem mais coisa aí. Ele mostra que o sintoma é também um jeito de satisfação, um arranjo muito particular do que ele chamou de gozo, uma satisfação meio paradoxal que vai além do prazer. E isso muda tudo. O objetivo deixa de ser apenas eliminar o sintoma e passa a ser ajudar a pessoa a saber o que fazer com essa satisfação que o sintoma carrega. E essa frase do Lacan é um soco no estômago, né? O sintoma não está ali pedindo ajuda, não é um apelo, ele tem uma autonomia, uma satisfação própria, muitas vezes dolorida, que se basta. É por isso que tantas vezes a gente se agarra tanto a um sintoma, mesmo que ele nos faça sofrer. Tá, mas como isso se liga com a cultura de hoje? Lacan usa um termo, nome do pai, que não tem a ver com um pai de carne e osso, mas com uma função simbólica, uma função que organiza o nosso desejo e bota um limite no gozo. O que a gente vê hoje é um declínio dessa função. As referências de autoridade ficaram mais frouxas, mais fracas. E essa fragilidade toda abre um espaço enorme para formas de gozo mais diretas, com menos filtro da linguagem que a gente vê explodindo nos excessos dos sintomas atuais, como as adicções e as compulsões. E esse declínio nos joga direto no conceito do real. Pensa assim, se o simbólico, que é a ordem da linguagem, está mais fraco, o real, que é aquilo que escapa das palavras, o impossível de dizer, acaba aparecendo de forma mais bruta, mais crua, tanto na cultura quanto na clínica. E um exemplo perfeito de uma estrutura social que faz isso acontecer é o que Lacan chamou de discurso capitalista. A lógica é mais ou menos essa. Primeiro, ele cria uma promessa de que a gente pode ter uma satisfação total e infinita. Segundo, ele oferece os objetos de consumo como a solução mágica para a nossa falta. Terceiro, e esse ponto é crucial, ele nega a ideia de que a gente é um ser incompleto e dividido. E qual o resultado?
Uma busca sem fim, super frustrante, por mais gozo. Um ciclo que se alimenta e gera justamente os sintomas de excesso que a gente vê na clínica. Diante desse cenário todo, qual que tem que ser a posição do analista? É aqui que a psicanálise se mostra não como uma técnica para adaptar as pessoas, mas sim como uma prática ética, uma prática de resistência. Esse slide coloca duas lógicas em confronto direto. De um lado, a cultura da performance, que quer tudo para ontem. Resultado rápido, bem-estar imediato, eliminar o que incomoda. Do outro lado, a gente tem a ética da psicanálise, que sustenta a pergunta sobre o desejo, que não tenta tapar o buraco da nossa falta, e que, em vez de querer eliminar o sintoma, busca inventar um jeito de lidar com ele. O analista não é o especialista que tem a solução. Ele se coloca no lugar daquilo que causa o desejo do analisante, o que Lacan chamou de objeto A. Então a pergunta fica bem direta e bem prática. Com toda essa pressão da cultura, o que, afinal de contas, um psicanalista faz? Qual é a sua função específica no meio disso tudo? Então, o ponto central é este. A função do analista é remar contra a maré, é resistir a essa demanda por eficiência, é criar e bancar um espaço único, onde a palavra de alguém possa ser escutada na sua singularidade. O analista não dá conselho, não dá solução, mas opera de um lugar que provoca o trabalho de quem o procura, o lugar do objeto A. E essa ética tem que ser mantida, seja no consultório tradicional, seja nos desafios do mundo virtual. E assim a gente chega na conclusão da nossa análise, onde a importância de todos esses debates fica ainda mais clara. A psicanálise hoje, talvez mais do que nunca, se firma como uma prática de resistência. Para quem está se formando como analista, discutir esses temas é vital. É o que permite desenvolver uma escuta que não se apavora com os novos sintomas, mas que consegue lê-los com rigor teórico. Ajuda a não cair na armadilha de só dar um rótulo para o sofrimento ou de ceder à pressão por uma cura rápida, fortalecendo uma posição ética que não se confunde com a de um agente de adaptação social. E na prática clínica do dia a dia, o impacto é total. São esses conceitos que orientam como lidar com a transferência quando as referências simbólicas estão meio bambas. Eles permitem intervenções que não fogem da dimensão central do gozo e do real e, acima de tudo, ajudam a manter o setting analítico como um lugar cada vez mais raro na nossa cultura, um espaço de subversão onde alguém pode, de fato, reinventar a própria história. No final das contas, a mensagem é essa, bem direta. A psicanálise, ao levar a sério a descoberta do inconsciente por Freud e ao atualizar isso com as ferramentas de Lacan, se posiciona como um discurso subversivo. Ela subverte a lógica da performance, a promessa de felicidade de propaganda e a exigência de que todo mundo se encaixe no mesmo padrão. E para fechar, fica aqui uma provocação para a gente continuar a pensar. No mundo obcecado por respostas prontas, por eficiência, por resultados, qual é o verdadeiro valor de sustentar um espaço para a pergunta mais fundamental de todas, a pergunta sobre o nosso próprio desejo? Talvez, e aqui está o paradoxo, o maior valor dela esteja justamente na sua aparente inutilidade para a lógica do mercado. Muito obrigado pela atenção.